Então vambora para o vídeo. Para melhorar esse nível, vai precisar voltar o jogador do DM. Senão, chega uma hora que falta, não tem, né? A partir do jogo do Fortaleza na sexta-feira, né? Vamos ver se o São Paulo consegue ter algum retorno que permita um pouco de incremento. O São Paulo cai muito no segundo tempo. Cai. Pela questão física da maratona e pela escassez de opção no banco de reserva. É simples e cristalino. Porque o time, que até nem fez um segundo tempo ruim ontem, não consegue manter o ritmo o tempo todo. Agora, O Alan Franco, os dois suspensos, que estão jogando muito bem, o Enzo Dias e o Marcos Antônio. E o Cedric, que precisa renovar o... Aliás, menção, asterisco. Marcos Antônio. Não, Marcos Antônio. O asterisco é o Cedric. Eu, sinceramente, olha, errei todas as minhas previsões. Tratava-se de um jogador há mais de um ano inativo, acima dos 30 anos, que nunca jogou fora da Europa, indicado por empresário. Você fala, cara, ele assim, eu acho que ele não jogou uma partida ruim, ele mostra uma vitalidade absurda, uma inteligência para definir os lances absurdo, e aí ele está resistindo. O Vigor Vinícius já foi ultrapassado, tal, às vezes ele joga na segunda linha e tal. É que o entendimento de jogo dele, como veio da Europa, Cara, ele lê o jogo, ele uma... encurta caminho, você pode olhar por dentro, ele encurta cara, o tempo inteiro o caminho. Exatamente, cara. A formação, né? A formação do jogador faz ele errar muito pouco. Muito pouco. E ele era uma situação difícil, né? Porque o São Paulo, o Rafinha saiu, o Moreira foi para não sei onde, o Igor Vinícius é uma irregularidade e ele está dando conta. Então, não se sabe se ele vai jogar na sexta-feira, o Enzo e o Marcos Antônio estão fora, o Alan Franco é dúvida, e os que machucados você não tem. Pode ser que o Ferreirinha tenha condição, pode ser que o Arboleda tenha condição, o Lucas pode ficar no banco. Mas é tendência que o São Paulo tenha mais desfalques ainda. Aliás, eu vou seguir fazendo justiça aqui, eu acho. A diretoria do São Paulo, com toda a dificuldade financeira que tem, a de futebol, ela tira uns coelhos da cartola. O Enzo na esquerda, o cara veio aí liberado, enfim. O Cedric, o Marcos Antônio, o Juan, o próprio André Silva ali, meio perdido lá na reserva e tal. Eles estão tirando os coelhinhos da cartola, que é muito interessante. Sabe que tem um cara, me parece, Arnaldo, que tá na frente dessa turma toda, que se chama Ferreirão. Sim. Ele é a maior realidade dessa turma da base, me parece. É o que menos oscila e é o que mais tem entregado, não é? Mas para mim não é surpresa, né? Eu acho, primeiro, a complexão física dele é uma vantagem incomparável para jogadores da idade dele, né? Então, vai guardando as proporções, é mais ou menos como o Endrick quando surge... Mas só que ele tem uma característica diferente da do Endrick, né? Ele é mais veloz. Então. Ele tem uma coisa muito interessante, porque ele era um jogador na base que jogava como camisa 10, como meia. Né? O quarteto era formado por William Gomes, que hoje está no Porto, Henrique do Carmo está machucado, ele, cada um numa ponta, ele camisa 10 e o Rian Francisco como 9. Todos jogadores de 2006, nascidos em 2006. Ele... na base, foi o que teve mais dificuldade, porque ele jogava na posição mais difícil. E ele tinha, para jogar como meia, ele tinha alguns repentes, mas ele ficava quase que engessado pela explosão que ele tinha. No ano passado, na base, com a ascensão do William Gomes para o time profissional, ele foi colocado do lado do campo. E o Alves entrou. O Alves no meio, ele ficou de um lado, o Henrique do outro, depois o Luca e o Rian. Então ele é um jogador que joga no lado de campo, ele não é o Estevão, que é um craque refinado, mas ele teve a mesma formação do Estevão, do meio para a ponta. Então ele se vira muito... A jogada do gol do Luciano que ele faz é uma jogada rara, é uma jogada de meia. Ele protege de costas, ele puxa, dribla o cara, vai para a diagonal e enfia a bola no meio dos zagueiros para os dois. Então a jogada não é uma jogada de ponta, é uma jogada de meia. Então ele joga na ponta como meio. E ele é muito forte, ele finaliza bem. A única coisa é que, mesmo para ele, tem sido muito desgastante. Jogo, o tempo todo. E ele tinha jogado quase o tempo todo lá. Agora, eu sempre gostei mais dele do que dos outros três, mesmo o Rian. Foi mal. Claro que o jogador que faz muito gol, ele aparece mais, que é o caso do Rian.
mas eu acho ele mais completo. E Ele mais forte, ele mais pronto. Pra gente Deixa eu destrinchar, só- então, essas ausências, porque eu sei que a maior preocupação hoje do torcedor, né, os que estão de fora, o São Paulo, então, tem um certo planejamento de ter Lucas e Arboleda já no jogo contra o Fortaleza, então eles estavam já começando com os treinos normalmente, não seriam usados no jogo de ontem, mas hoje, então, devem, claro, treinar na, enfim, normalidade para estarem disponíveis no jogo contra o Fortaleza essa sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Oscar, por sua vez, pode voltar contra o Alianza Lima. E uma outra informação é sobre o Pablo Maia, que também pode voltar contra o Alianza Lima. O jogador, então, está muito bem, né, fisicamente. É uma baita recuperação que ele teve, impressionante mesmo o Pablo Maia, né, voltando aí em maio já, mas ele deve treinar com bola já essa semana, normalmente, sem maiores restrições, e pode voltar pelo menos no banco aí no jogo contra o Alianza Lima, também o Pablo Maia. Ferreirinha, que ontem esteve de fora, de acordo com o São Paulo, foi só preservado para não ter lesão, não tem lesão pelos exames que foram realizados, é apenas sobrecarga na coxa. E uma Agora, coisa, Apesar também que essas essas últimas o Arboleda também era só prevenções de sobrecarga, lesão, né? essas prevenções de lesão estão durando 8 semanas, pô. Mas aí tem um ponto, 2 pontos, na verdade. O Ferreirinha, ele treinou normalmente no dia do jogo também, ele não ia ser relacionado, ia ser poupado, então foi feito um treinamento, e ele estava na beira do gramado, junto do Henrique, que também lesionado, por isso que ele não foi para a partida. Tem muita gente falando, o Zubeldia queimando o moleque. Não, ele tá com uma lesão, então eu acho que o Zubeldia tem culpa de muita coisa, mas essa daí não dá para jogar nas costas do cara. Coitado também. E o Luan tava do lado. Então, e aí depois eu falei assim, será que teve algum problema? Vai mancar? Não. O Ferreirinha tava andando para lá e para cá, bem normal. Então, esse daí, a gente já viu preservar por um mês, né? Uma preservada que virou um mês. Mas nessa daí eu acho que realmente foi só pela questão do desgaste. Pois é, então fica de fora o Ferreirinha. E aí, e sim, eu queria te perguntar justamente a respeito disso, né? Por óbvio, é uma grande notícia você ter essas duas voltas aí. Claro, para a temporada, principalmente Oscar e Lucas, né, que são os principais protagonistas, foram contratados para tal do meio para frente. Vai criar uma dor de cabeça boa também para o Zubeldia para tentar encaixar esse ataque também com a ascensão principalmente do Lucas Ferreira, que é um cara que está muito bem quando joga. O Alves também está bem, mas não é um cara que já ganhou a posição no meu ponto de vista. Acho que o Lucas Ferreira sim já é um cara que vai brigar. Você esboçaria escalar um ataque do São Paulo com Lucas, Oscar, Lucas Ferreira e Ferreirinha? Como é que seria para você isso, senhor? Gabi, eu acho que ambos, tá? Tanto o Ferreirão quanto o Alves, a tendência é que quando os dois aí tiver 100%, eles vão para o banco. E eu acho que é um movimento totalmente natural, né? São nossos principais jogadores, mas é aquilo que a gente vinha falando, né? Pelo menos agora, ele sabe que pode contar com os meninos, e a gente também. Então, dependendo do jogo, dependendo da partida, pode ser que ele use... em caso de aperto, no mata-mata, precisando dar resultado, ele já usou o Oscar de volante sem o Alves. Com o Alves agora, ele tem um recurso a mais, uma justificativa a mais para usar o Alves, até porque o Alves vai ajudar muito ali a recompor o meio-campo. Se a gente precisar, num jogo que estava mais ou menos contra o Libertad, de um contra-ataque rápido pelas beiradas, ele pode usar ambos, Ferreirão e Lucas, pelos lados, com o Oscar de volante e o Alves. Então, alternativa ele tem. Ele tem a possibilidade também de não expor ao Oscar, principalmente que ele fez no Paulista, de colocar ele todos os jogos seguidos, de revezar com o Alves. Eu acho que essa é uma dor de cabeça válida. Eu até brinquei na live esses dias e o Renan tá aí para não me fazer mentir, que assim, enquanto a coisa tava feia, ele passava no DM e falava, e aí, rapaziada, bora voltar? Agora que começou a dar uma amenizada, ele fala, não, tranquilo, volta quando estiver bem, porque agora não, volta no seu tempo, agora tá tranquilo, vai aí. E, cara, é normal. Provavelmente alguém fez isso, todos faziam isso, mas é uma dor de cabeça boa. A questão é como é que ele vai gerenciar isso, qual que vai ser a leitura dele quando ele tiver todos à disposição. Eu acredito que Oscar e Lucas 100% são os titulares. O Ferreirão é a primeira opção e, eventualmente, o Alves é a segunda. Ou os dois podem entrar para mudar até a dinâmica da partida. Então, de novo, hoje... se voltar todo mundo, se volta o Maia, se volta o Oscar, Lucas, volta o Arboleda, cara, ele tem no mínimo 3, 4 opções no banco que hoje são titulares. Não dá mais para falar que não tem opção. Não dá para ficar sem mexer até os 42 do segundo tempo, né? A alternativa agora ele tem.
do vídeo, beleza? Bom, a análise ontem da cúpula São Paulina, da direção, enfim, sobre o jogo de ontem foi um resultado importante, um resultado mínimo, mas importante de você ir com uma vantagem lá pro jogo da volta, lá nos aflitos, no dia 20 de maio, né? Na semana de 20 de maio. Então, assim, óbvio que São Paulo poderia ter feito mais gols, São Paulo produziu mais, poderia ter feito mais, sim, mas a análise é que o trabalho segue, que o trabalho tá seguindo com resultados que são importantes, como, por exemplo, da Libertadores, que é líder do grupo. No Brasileirão ainda, né, precisa ter um encaixe, apesar de que o empate contra o Ceará foi bacana, no sentido de resultado, de pontuar fora de casa. Mas na Copa do Brasil fica aquela sensação de que poderia ter feito um pouquinho mais de gols, né, principalmente. Teve chance para isso, mas a análise é de que o trabalho segue, o trabalho tem uma evolução nesse sentido. Claro, se coloca muito também na conta dos desfalques, né? São Paulo tem muitos jogadores que estão fora por lesão, se recuperando, aquela coisa toda, e eu quero dar uma atualizada para vocês. Por exemplo, Ferreirinha ontem foi desfalque, né? Mas foi um desfalque porque ele foi poupado. Ele teve ali uma sobrecarga muscular, um pouco de dor, é verdade, que o impedia de jogar, e essa dor, muito se falou, vamos preservar o Ferreirinha para não ter nenhum problema de estourar. Então foi uma preservação, o Ferreirinha deve estar à disposição no jogo contra o Fortaleza, assim como o Lucas deve voltar, né? Ou pelo menos está sendo preparado para voltar no jogo contra o Fortaleza. A questão do Alan Franco, foi a dividida ali, logo depois ele saiu. Inclusive tem uma imagem do Kaique Silva da Rádio Transamérica que mostra que ele foi carregado ali pelo fisioterapeuta do São Paulo, ajudou ele, saiu, né, ajudando ele ali com dificuldade para caminhar, para ir pro vestiário. Mas o que eu pude apurar hoje pela manhã é que assim, vai ser reavaliado, vai ter uma avaliação, mas assim, nada que preocupa. Não é algo assim, o Alan Franco, nossa, vai ter lesão, vai ter que fazer exame de imagem, meu Deus, não, tá tranquilo, não é algo que preocupa o DM do São Paulo, refis do São Paulo em relação ao Alan Franco. A ideia, nesses jogos importantes de Libertadores que vem pela frente, são jogos assim, que o São Paulo, para manutenção de liderança, basicamente classificar para a próxima fase, São Paulo espera ter Arboleda e Pablo Maia à disposição. Pelo menos o Pablo Maia à disposição para ficar no banco ali, minutagens e tal. O Oscar ainda um pouquinho mais, mas é algo que o São Paulo está trabalhando muito e o próprio Oscar está se dedicando muito nessa recuperação para voltar o quanto antes. Então o São Paulo está planejando esses jogadores, essa volta desses atletas com muita cautela, com muita calma, né, para não ter aquela coisa de apressar os processos e de repente o jogador ter uma nova lesão. Então o São Paulo vê que pode, na Libertadores, nos jogos importantes, ter de volta aí os seus principais atletas. Então esse aí é o panorama do DM do São Paulo nesse momento.